Oi, gente. A gente estava tentando fazer uma live ali com o Liz, só que é, eu não tava, eu era convidada, na verdade, né? E Liz estava como uma hoster, mas minha imagem não estava aparecendo. Aí a gente saiu e entrou de novo, invertendo. Eu sendo a hoster e Liz entrando. A gente consegue iniciar mais essa live. A gente pede desculpas pelo transtorno, mas essas coisas acontecem com o Instagram de vez em quando. Pronto. Ai, que bom. Que eu entrei e saí 1 milhão de vezes ali saí do Instagram. Só faltou É, reiniciar o celular, mas meu celular é meu lerdo, pai, por isso que eu não quis reiniciá-lo. tranquilo. Continua, você estava falando alguma coisa, né? Acabou que eu não consegui ouvir o que você estava falando. Não, eu não salvei. Então acho bom, eu posso ler de novo a mensagem. Boa noite, gente. Devido a problemas técnicos, a gente teve que fazer um remanejamento aqui. Eu vou ler a mensagem de novo, então. Uhum. Fazer o bem. Em qualquer posição na qual te vejas, dispõe sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando aos outros, recebas dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Agora, lendo aqui de novo, me ocorreu uma outra coisa que é bem a corrente do bem, né? Que para auxiliar, auxiliando os outros, receba dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Né? A gente falou disso no dia da live sobre caridade, que nenhum bem feito, ele é perdido, Perdido. né? Sempre retorna para a gente de alguma forma, normalmente de uma forma surpreendente, em momentos surpreendentes, por pessoas que nos surpreendem também. Né? E é muito bonito ver como esse movimento realmente ele é muito real. Então, as diversas formas de caridade que a gente tem que fazer, de fazer o bem, né? No fim das contas, fazer caridade é fazer o bem ao outro. Às vezes que seja com um sorriso, com um livro, ou com, enfim, né, um abraço. Ou às vezes com algo financeiro mesmo, enfim, alguma ajuda específica, desde que seja com a intenção amorosa e desde que não dê a impressão de que você está superior, digamos assim, né? Que deixa a pessoa confortável para receber, mas ela se sentindo à vontade, né? Entendendo que existe uma troca e não uma relação de superioridade. Sim, perfeito. E a gente vai ver ao longo da live, né, como a prática do bem, né, nos ajuda na superação da culpa e do arrependimento, né? Nos ajuda demais. A gente vai falar um pouco sobre isso aí na frente. Exatamente. Então, retomando, né? A gente vai falar hoje sobre Para fixar o tema, né? fixar. É. É. A gente vai falar hoje sobre ressentimento e culpa, né? A gente culpa e ressentimento, na verdade. Arrependimento. Ou Culpa e arrependimento. arrependimento. Já troquei errado. Ou ele vinha culpa e arrependimento. E aí a gente vai começar a falar um pouco hoje sobre esses temas, né, que são bem interessantes. E aí, que é a culpa, Pia? Assim, o que você acha que, né? Nem bebi licor. Eu tô aqui, eu acho que eu tô com a cabeça no forró Eu tô bem, também. ela é, olha pro céu, meu amor. É a culpa, né? Primeiro, quando a gente fala em culpa, é bom a gente pensar assim, quem nunca sentiu culpa e quem não sente culpa, né? Eu acho que culpa, eu penso que nesse estágio que a gente vive, todo mundo sente em alguma medida, né? Em algum momento da sua vida, alguém pode sentir culpa por alguma coisa, né? Porque a gente pode sentir culpa pelas coisas mais banais, né? Uma carona que a gente não deu para um vizinho, porque né, nesse dia a gente estava de TPM, aí quando cheguei em casa, às vezes sentindo preocupada, pô, eu podia ter dado carona, né? A pessoa foi ali, pegou o busão, eu estava de Uhum. carro, né? E nas coisas mais banais, como nas coisas assim, uma palavra falada com mais agressividade, ou alguma coisa mais grave que, porventura, a gente venha a cometer contra o outro ou contra nós mesmos, né? Eu acho que a culpa é a nossa voz da consciência ressoando, né? Aquela voz assim que está ali dizendo que a gente fez alguma coisa errada contra alguém, ou às vezes contra a gente mesmo, né? Indo contra a nossa essência.
ou quando a gente deixa de fazer alguma coisa. Eu acho que vem, ressoma esse sentimento de culpa, né? Eu acho que é bem isso que Pri falou, assim, às vezes eu fico, né, a gente lendo e fica pensando assim, o quanto que normalmente a gente, né, um dos caminhos, acho, que é quando a gente passa por alguma situação que nos deixa com raiva, seja com raiva de outras pessoas, ou seja, né, com raiva de nós mesmos. A gente fica com raiva, mas aquilo ali não é bem trabalhado, né? E aí e isso é uma coisa bem importante da gente pensar. Na última live a gente falou sobre quão importante é deixar fluir as emoções, né? E é importante realmente que ela flua, porque se ela fica reprimida, em algum momento aquilo ali vai meio que tomando forma, né? Ali dentro e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí vai chegar um momento que vai virar um sentimento de culpa muito grande, né? E aí a gente lembra que a culpa muitas vezes ela tem uma característica de paralisia, né? E mesmo assim, ela já é um processo que contém alguma evolução, porque quando a gente faz alguma coisa, né, como o Pri falou, contra a nossa essência ou contra, enfim, o que se conhece como adequado, né, a gente, no fim das contas, a nossa consciência sabe o que é certo e o que é errado, por mais que a nossa sociedade esteja bastante permissiva, né, com alguns valores invertidos, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Quando a gente faz alguma coisa nesse sentido, a gente de alguma forma sabe disso e fica ali segurando, né, até um dia que vem a consciência de que tem algo de errado, né? Então, talvez uma ação que eu sempre fiz por muito tempo e reproduzi, fazia porque todo mundo faz e é super normal, e de repente eu sou assomada, né, por um momento de consciência e aí eu me dou conta de que eu errei, né? Então a culpa, ela, embora ela tenha essa característica de paralisia, ela tem essa característica também de reconhecimento do erro, né? Que também é importante e educativo, né, Pri, em algum grau. Perfeito. Você falou aí da questão da raiva, né? Pelo que eu li, assim, pelo que eu já vivenciei, vivencio ainda, eu acho que a culpa e a raiva andam bem juntas, porque quando a gente se dá conta, né, de que a gente fez algo errado, né? Uhum, A gente fica chateado, a gente fica com raiva mesmo da gente, né? Pô, que burrice que eu fiz, sabe? Então uhum, vem aquele sentimento de raiva mesmo contra a gente, da gente ter feito alguma coisa que não foi legal. E essa questão da consciência, né? A gente sabe, né? Quando a gente faz algo errado, independentemente de a gente seguir alguma orientação religiosa ou não, de ter alguma espiritualidade ou não, aquilo que a gente acredita, né? Que a lei de Deus está escrita em nossas consciências. Então, independentemente das leis, leis jurídicas mesmo, independentemente dos costumes, independentemente do que está escrito nos livros sagrados, a gente tem essa lei, a noção do que é certo realmente e do que é errado dentro da gente. Então, eu acho que quando a gente vai de encontro a esses princípios que estão na nossa alma, a nossa consciência desperta. E aí é que uhum. vem esse sentimento de culpa. E como você falou, né? A culpa, ela tem uma diferença, né, entre culpa e arrependimento, né, que a gente vai desenvolver, né? Mas a culpa é justamente isso que você já adiantou aí, que a gente fica meio que paralisado na culpa, né? Quando a gente se percebe culpado por alguma coisa, né? E essa culpa pode vir tanto de uma ação como de uma omissão, e na ação, assim, realmente, quando a gente faz efetivamente algo que pode vir a prejudicar uma outra pessoa, e às vezes estão nas mínimas coisas, a gente não precisa pensar nas grandes coisas, roubei R$ 1 milhão e a Uhum. população está passando fome, nas coisas do cotidiano mesmo, sabe? E também eu penso que a culpa também ocorre quando a gente vai contra a nossa essência, contra aquilo que a gente acredita, quando a gente alguém que a gente não é, para seguir padrões, para atender a conveniência social, a gente segue um caminho e faz coisas que, na verdade, a gente, em essência, nós não acreditamos. Então, acho que quando a gente se desvia dos anseios da nossa alma, a gente também tem esse sentimento de culpa. Por isso que eu penso assim que quando a gente faz algo contra alguém e também quando a gente faz algo contra nós mesmos e quando a gente deixa de fazer alguma coisa. Tipo assim, eu vi uma palestra falando esses dias sobre isso. Se eu desejo muito estudar uma determinada coisa, sei lá, eu queria fazer
por exemplo, né? Teatro. Mas eu não faço teatro por conta, por exemplo, se eu penso que minha família não vai aceitar, que existe um preconceito social, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu resolvo fazer engenharia. Um exemplo. Eu fiz algo contrário ao meu desejo real. Eu acho que aí também entra aos poucos, né? Talvez a gente não perceba de imediato, mas eu acho que ao longo da vida da pessoa vai vindo um sentimento de culpa que é acompanhado dos sentimentos de raiva, porque a gente acaba ficando com raiva da gente mesmo, porque a gente não fez o que a gente queria fazer de verdade. A gente viveu para agradar outras pessoas e não Uhum. para atender aos nossos próprios anseios. E eu acho também que o sentimento de angústia vem muito forte quando a gente tem sentimento de culpa, sabe? Acho que angústia, raiva. Assim, eu já senti tudo isso, entendeu? Angústia, raiva, Com culpa. certeza. E Muito. volta e meia sinto de Continuo novo, né? sentindo. É. Continuo sentindo, exatamente, porque todo dia sempre tem uma ou outra situação que você para, que chega no final do dia, poxa, eu deveria ter feito isso, ou, poxa, eu não deveria ter feito tal coisa. Aí vem aquela culpa, assim, quando a gente, sei lá, faz alguma coisa para alguém, ou fala alguma coisa para alguém, é, que mais tarde a gente pensa, pô, eu poderia ter falado de uma forma mais delicada. Aí vem aquela consciência de culpa, a vontade de encontrar com a pessoa de novo só para poder reparar, né? Então a culpa também está ligada à reparação também, que a gente vai falar mais na frente. Eu acho que a culpa, ela tem uma coisa que existe um reconhecimento do erro, mas não existe a coragem de fazer diferente, digamos assim, né? Então, Exato. quando a gente está só nesse contexto, e aqui a gente não está fazendo juízo de valor, a gente está colocando como se a culpa fizesse parte desse processo, né? Vamos pensar que o processo de reparação está lá, é o fim, né? Reparar o erro, mas assim, acho que um dos primeiros estágios é justamente a gente reconhecer, né? Como eu falei, quando a gente às vezes está vibrando só na raiva, no orgulho, a gente nem reconhece, eu não fiz nada de errado. Eu briguei com fulano porque ele foi desaforado comigo e ponto, né? E aí no segundo momento, quando vem a culpa, é justamente porque a pessoa reconhece que tem algo de errado. Não, eu realmente reconheço que eu fiz alguma coisa de errado, mas não, eu não vou admitir. Aí a gente se deixa levar por outras questões, né? Então a gente acaba não andando, digamos assim, nesse sentido, né, em frente a resolver aquela situação. Então, acho que esse ponto, assim, da coragem, ela ainda é como se ela estivesse sendo elaborada, né? Acho que o período de culpa, de paralisia, ele também tem esse lado educativo justamente porque é como se ali é que fosse, a coragem fosse sendo, né, Sim. realizada. E de repente, por conta desse processo de culpa que a gente está vivendo, a gente pode começar a atrair situações em que a gente observa o outro lado da situação, da briga, do questionamento, né? Enfim, tá mudando de lugar, Pri? Não, é porque, você sabe, eu tenho gato, eu sou gateira, né? E um dos gatos ficou do lado de fora do quarto e ele estava arranhando desesperadamente a porta aqui de casa. Eu não sei nem como vocês não ouviram a porta de casa não, do quarto, né? Aí eu levantei para abrir a porta e deixar ele entrar. Ele entrou agora. Ah, não É ouvi, não. um gato que é mais desesperado. Assim, ele não admite ver a porta do quarto que ele acha que é dele, mas é meio fechada, entendeu? Então ele fica desesperado. Desculpa, viu? Não, e aí vou só Tá falando complementar da para questão da você. coragem, né? Continua, Tava por falando da favor. coragem. E aí, quando você falou, só um ponto que você falou, que, tipo, a gente tá, quando a gente, né, tá desconectado da nossa essência. E aí eu lembro de uma das primeiras lives, né, que a gente falou da nossa essência divina, né? E quando a gente está desconectado dela, a gente começa a fazer coisas que não realmente não condizem com o que nós somos de verdade, né? Você vai falar alguma coisa sobre a coragem? Eu ia falar sobre a questão da coragem, né? Que quando você falou sobre que a culpa, né? A culpa nos paralisa, porque falta a coragem realmente para realizar o processo de mudança, né? Que é essa a diferença entre a culpa e o arrependimento, né? Uhum. Na culpa a gente está ali preso na culpa, a gente ter a consciência já desperta, né? Então a gente percebe que errou, ou que deixou de fazer alguma coisa, que fez alguma coisa que não foi muito legal, mas está ali paralisado. A gente realmente não tem coragem para realizar uma mudança, a mudança que a gente acredita que é necessária, né? Então a gente estaciona ali. E aí isso daí pode ser muito prejudicial se a gente. Ela pode ter um aspecto positivo se a gente conseguir ultrapassar a fase da culpa
vencer esse sentimento e isso nos estimular a mudança, a transformação, ou pode ser negativa se a gente estaciona ali e aquilo começa a crescer em nós de uma forma assim, muito grande e pode virar algo até patológico que precisa de tratamento terapêutico. Sim. Então, a gente tem que ter cuidado e a gente tem que se observar, é importante a gente se observar para a gente perceber quando a gente está precisando de ajuda ou não, né? Para o negócio não virar algo mais doentio. E aí, eu acho que foi Lores, ela assinou Lores aqui. Ana Escreveu, Lorena. ah, tá. Ela escreveu que lembra que quando era mais nova, tudo que dava errado para ela, ela procurava algo de errado que tinha feito e se sentia culpada, né? Eu entendi aí um mecanismo de autopunição, que é algo que acontece muito com a culpa, quando a Uhum. gente fica estacionado na culpa, né? A gente Sim. realmente procura tudo que acontece de errado, a gente fala, mas eu mereço isso, mas eu mereço porque eu fiz tal coisa, eu mereço. Então, tem esse aspecto negativo da culpa que a gente fica se autopunindo por alguma coisa, por algo, né? Então a gente fica ali preso, estacionado na autopunição, na autocompaixão, na autocomiseração, né? Até um processo de vitimização pode começar. Então isso daí já não é muito legal. Mas a culpa pode sim, a gente fez até uma enquete, né? Perguntando se as pessoas se sentiam culpadas e se achavam que a culpa poderia ser algo positivo ou não. A maioria, né, revelando aqui o resultado da enquete, falou que se sente culpado por algo. E a maioria também falou que acha que a culpa não é algo positivo. Só que ela pode ser positiva quando, a partir da culpa, a gente inicia a reparação. Porque, olha, a gente só pode reparar alguma coisa se eu percebo que eu errei. Então, se eu não perceber que eu errei e não tiver aquele primeiro momento de culpa, eu não vou conseguir mais na frente reparar. Então, eu penso que a culpa, eu erro, né? Então, se eu erro e se eu nem aí para nada, né? Continuo vivendo a vida, nem percebo que errei, não percebo que machuquei alguém, machuquei as pessoas, ou que estou indo de encontro às minhas verdades, não percebo nada, estou aí de boa na lagoa, entende? Se eu tô assim, eu não tenho culpa nenhuma, não tenho consciência, não tenho nada, então eu não vou nunca conseguir mudar. Então, o primeiro passo, eu acho, que é a gente perceber, encarar a realidade, ver, não, realmente eu errei. Mas aí sair desse processo de. O primeiro passo para a gente sair da culpa é a gente admitir a nossa própria sombra, né? Admitir aquilo em nós que tá fazendo com que a gente ache daquela maneira, ou com que a gente deixe de fazer algo que a gente acredita que é importante. E aí, Lembrando. Não, 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 termine. fala. Desculpe. Não, Não, pode porque falar. falando sobre isso, de admitir a própria sombra, eu estava ouvindo um palestrante muito legal, quem quiser depois ouvir ele, ele é fantástico, Rossandro Klinge, algumas pessoas já conhecem, Maravilhoso. outros não. E ele fez uma análise muito interessante daquela passagem da mulher adúltera, que é quando ela é pega em adultério e, pela lei mosaica, ela seria apedrejada, ela estava sendo encaminhada para ser apedrejada, e quando a multidão chega, se aproxima, Jesus escreve na areia, né? Quem não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E aí, quando Jesus ele escreve isso, aí é algo para a gente se perguntar: Jesus estava apenas pensando em defender, em salvar a mulher, ou Jesus estava pensando em toda a multidão, né? E aí, Rossandro faz uma análise bem interessante, porque Jesus fala que Deus, o Pai, ele quer a morte do pecado, não do pecador. Então, ali ele estava querendo salvar todo mundo, a mulher e a multidão. Então, quando ele escreve isso, quem nunca tiver pecado que atire a primeira pedra, ele está realizando, na verdade, um convite para que a gente reflita sobre as nossas próprias sombras, para que a gente veja em nós, para que a gente faça realmente uma reflexão em nós, o que tem de errado na minha vida que eu poderia consertar, né? Aquela velha coisa, né? A gente não vê a gente vê o argueiro no olho do outro e não vê a trave na nossa. Então, é um convite, é um chamamento, não só daquelas pessoas que estavam ali naquele momento, da mulher e da multidão, mas para toda a humanidade, né? Que ficou para a posteridade e até os dias de hoje, para que a gente realmente faça uma reflexão e a gente admita a nossa própria sombra. Se a gente não admitir a nossa própria sombra, vai ficar um pouco difícil a gente seguir adiante, né? E evoluir, porque a gente está ali na lei do progresso, e o progresso é andar para frente, é evoluir, é crescer, e começa pela admissão, a gente assumir que a gente ainda tem falhas, e isso é perfeitamente natural ter falhas, perfeitamente humano ter falhas. Era isso que eu ia falar. E aí, dando continuidade a essa parábola, né? Porque
ele mostra realmente que não adianta ficar se culpando. Então, na hora que ele passar desse momento, né, que as pessoas começam a largar as pedras e ir embora, a multidão toda, né, a mulher fica, e aí ele disse, e quem mais te condenou? E aí ela disse que ninguém, e ele fala, se ninguém te condenou, eu também não vou te condenar. Vais e não peques mais. Então, é justamente um convite para essa reparação do erro, né? Então, como o Pri falou, ele não queria a morte do pecador, mas do pecado. Então, que a pessoa não faça, né, não repita aquele mal. Então, por isso que é importante a gente fazer essa avaliação, né? A gente já falou também em outras lives da importância da gente, todo dia antes de dormir, pensar sobre o que a gente poderia ter feito diferente no nosso dia, né? Sobre as nossas atitudes, e aí rever todas elas e tentar perceber quais que a gente poderia ter sido melhor, não para se afundar em culpa e passar a noite inteira sem dormir, pensando em tudo que fez de errado, mas no sentido de reconhecer o erro, né? E partir para a reparação. Poxa, realmente com aquela pessoa não fui legal, mas eu vou atrás, né? Vou, enfim, na próxima oportunidade, ou eu vou criar uma oportunidade para me desculpar, para reparar a falta. Enfim, então acho que essa parábola realmente ela é bem educativa, né? Como todas. Porque quando ele fala vais e não peques mais, é justamente convidando a gente a ir atrás, né? A seguir em frente, mesmo depois de ter errado, né? E fazer diferente dessa vez. O próprio Chico Xavier tem aquela frase clássica que foi comentada aí por, né? Enfim, divulgada, que não é possível reparar o passado, mas que é possível fazer um novo fim, né? Não me lembro agora de cabeça a frase inteira, mas enfim, a gente sempre pode fazer diferente, né? Então, a ideia de que a culpa pode ser um momento de reflexão, né? Então, que a paralisia seja útil no sentido de que eu tô aqui parada, tô aqui pensando em tudo de errado que eu já fiz, né? Eu tinha até bem pouco tempo, Loris, eu também vivenciava isso de ficar pensando no que eu fiz de errado, no que eu poderia ter melhorado e ficar nessa. Mas, na verdade, quando a gente começa a reconhecer, né, quem somos, as raízes de onde vem algumas atitudes, a gente começa, né, a ter mais coragem, digamos assim, justamente para fazer diferente a partir de agora, né? E aí a gente percebe que tudo é uma questão de educação. Educação que vem com novos hábitos, que vem com perseverança, que vem com paciência e que vem principalmente com amor, né? Toda vez que a gente fala de autoconhecimento aqui, a gente está falando também de autoaceitação e autoamor. Não adianta eu me conhecer e renegar tudo que eu sou. Eu preciso me conhecer e aceitar o que eu sou. Aceitar as minhas, né? Nós somos o que somos hoje, fruto de todas as experiências que vivenciamos. Então é importante a gente ter essa consciência de que todas as experiências que a gente teve, boas ou ruins, construíram o que nós somos hoje, seja, né, sombra ou luz. E agora, a partir de agora, o que eu vou fazer diferente? Né? A gente tem muitas coisas sempre, né? Mas eu acho que é um processo mesmo, né? É um processo mesmo. Assim, não por acaso, hoje eu tô me sentindo super culpada porque eu tava comentando com os meninos que meu afilhado teve um dia super difícil, né? Fui criança, 3 anos, para ele. E eu estava trabalhando, eu tive muitas reuniões hoje, então eu não consegui dar a atenção que ele precisava, que ele merecia. Então eu cheguei em casa me sentindo super culpada, porque eu não pude dar para ele, né, a atenção que ele precisava naquele momento. Isso também faz parte, né? Acho que principalmente, eu não sou mãe, mas enfim, principalmente de quem é mãe, que lida, né, com essa dualidade aí, criança, trabalho, filhos, trabalho, enfim. E no dia a dia mesmo, isso faz parte. Então, enfim, né? A gente reconhecer e fazer diferente. Então, amanhã, os próximos dias serão diferentes, porque eu quero fazer diferente, né? Não vou ficar paralisada na culpa e me deixar bater, né? Enfim, é só um exemplo. Não é isso, Pri? E aí a gente caminha para falar um pouco sobre o arrependimento, né? Isso que o Sim, arrependimento é um passo além da culpa, né? A gente tem consciência do erro no arrependimento, como na culpa, mas diferentemente do que ocorre na culpa, no arrependimento a gente tem a coragem e o desejo sincero de mudar, que na culpa não há ainda, não há coragem de mudar e nem o desejo sincero de mudar. No arrependimento, não. No arrependimento a gente é,
tem uma questão também muito interessante, que é a questão da empatia. A gente se identifica com a dor do outro, a gente reconhece a dor do outro, que é algo super importante, né? Hoje em dia se fala muito em empatia, coisa e tal. Então, tem essa questão no arrependimento, a gente se identifica com a dor do outro, a gente sofre em perceber a dor do outro e em perceber que nós somos aquelas pessoas que provocamos a dor do outro. E aí a gente realmente tem um desejo sincero de mudar. E aí esse desejo sincero de mudar, juntamente com a coragem de mudar, é o que nos impulsiona efetivamente para a transformação, para a mudança. Daí que vem a transformação, não é isso? Sim, Então, assim, eu vejo o arrependimento também como um momento em que a gente estava na ilusão, né, na identificação com o nosso ego, com os nossos desejos não ligados à nossa essência divina, né, os desejos mais ligados ao ego. E no arrependimento a gente se desilude, a gente cai na real. Entende? A gente percebe os erros cometidos, a gente percebe que em algum momento se desviou da rota, e essa desilusão é importante. A gente às vezes pensa a desilusão como algo negativo, mas negativo é a gente estar iludido com relação a alguma coisa. A gente está iludido agindo de uma maneira errada e está iludido achando que aquele padrão de comportamento é o certo, né? Então, a desilusão também faz parte desse processo de arrependimento. É quando a gente se liberta do orgulho. Então, há uma sensibilização verdadeira em relação ao outro, em relação ao do outro. Então, há empatia. Eu reconheço o outro, reconheço a dor do outro e vejo que eu sofro porque eu fui a causadora da dor do outro. Ou, como a gente falou no início, né, que pode ser também culpa por algo que a gente deixou de fazer para nós mesmos, quando a gente caminha contrariamente à nossa essência divina, contra os anseios da nossa alma, eu posso perceber também que eu estou sofrendo porque eu causei dor a mim mesma, porque eu estou indo de encontro às minhas verdades. Às vezes eu não fiz nada de mal para ninguém, mas eu estou fazendo para mim, né? Levando uma sim, vida sim, contrária aos meus anseios reais, né? Tem isso também. sim. Perfeito você colocar isso, porque é isso, né? A gente às vezes fica pensando muito no mal que a gente faz pro outro, né? E, na verdade, a gente muitas vezes faz mal para nós mesmos, né? Como você colocou aí, quando a gente não está conectado com nossa essência, quando a gente se impõe fazer coisas que não tem a ver com a gente, mas para atender um apelo da sociedade, da família, de quem quer que seja, do companheiro, né? Então, o quanto que é importante a gente desenvolver mesmo, né? Trabalhar esses processos, e aí acho que a ajuda terapêutica sempre é importante, para a gente trabalhar esses processos de culpa e meio que encaminhar para chegar nesse momento do arrependimento em que a gente, né, tem já nessa coragem mais desenvolvida justamente para poder fazer diferente. Né? E aí eu acho que é bem importante a gente colocar que esses processos eles não são de um dia para o outro, né? E não são automáticos. Então não é de um dia para o outro que eu resolvo sair da culpa e ir para o arrependimento. Né? Não é de um dia para o outro que eu resolvo não fazer aquela coisa que fazia mal a alguém e de repente, não, eu não vou fazer mais. É óbvio que a gente precisa ter um sentimento de vontade, né? A gente precisa colocar vontade e intenção na mudança, mas a gente precisa de persistência, né? Porque aí, falando até da parte mais científica, porque a gente tem caminhos, né, que vão levar os impulsos cerebrais. Então, quando a gente fala de novos aprendizados, a gente está falando de criação de novos caminhos, né? Eu sempre faço analogia com uma trilha. Imagina que você chega no meio de uma encruzilhada, ou você vai para uma trilha que já está aberta, né? Ou você vai para uma trilha que está totalmente fechada, que você vai ter que começar, né, a criar aquela trilha, abrir aquela nova trilha. Normalmente, em qualquer situação, na grande maioria das vezes, a maioria das pessoas vai pela trilha que já está aberta. Então, o caminho, né, para aquela ação X que a gente está fazendo, seja contra outras pessoas ou contra nós mesmos, ele já existe no nosso cérebro. Então, o processo de criar novos caminhos, ele é, né, demorado. Não necessariamente demorado, mas ele exige realmente um esforço da nossa parte, um esforço no sentido de persistir mesmo, né? No sentido de insistir. Então, se é isso, uma coisa simples como o Prisco colocou aí.
se eu tinha costume de, sei lá, deixar meu cabelo grande porque atendendo a uma demanda da sociedade, né? E de repente eu não quero mais, até que eu me adapte a esse processo, né? Até que eu compreenda, né? Aí eu tô falando do nível biológico mesmo, até que meu cérebro crie realmente um caminho que seja alternativo e que possa ser prioritário, muitas vezes isso vai acontecer, né? É o que o Pérez está colocando aqui, a porta estreita é mais difícil, sempre é mais difícil, né? E Jesus sabia do que estava falando quando ele falou da porta estreita. E o Rossandro Klinger, ele fala uma coisa que é bem importante, né? A porta larga parece que está cada dia mais larga, porque Isso que são eu estava pensando agora. tantas questões que estão sendo, né? Coisas que antigamente era dado como certo que não é possível realizar, né? Não é certo, não é, enfim, humano. E de repente se validaram comportamentos absurdos, né? Para a gente pensar enquanto ser humano mesmo, não só enquanto cristão, mas enquanto ser humano, de fazer com o outro. E de repente isso é natural, né? De repente é natural, tá naturalizado ir lá no Instagram, na rede social alheia e começar a agredir a pessoa gratuitamente, né? Inclusive agredir ela quando ela está expondo alguma dor dela. Então, assim, quando que isso foi naturalizado? Quando foi que isso passou a ser, né, normal? E, enfim, quando que as pessoas perderam, né, deixaram de ter vergonha de ter comportamentos desse jeito? Então, enfim, a gente tem uma série de questões que estão favorecendo essa porta cada dia mais larga e, na verdade, a porta estreita, ela também parece que está cada dia mais estreita, né? Porque quando a gente compara as duas, a porta larga, ela parece estar cada vez maior. É isso, Pri. É verdade. E aí tá cada vez maior mesmo, viu? A porta está cada vez mais larga, e é isso, nas pequenas, não só nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas. Então, aquele conselho, né, de Santo Agostinho de todos os dias, a gente fazer uma avaliação de consciência é cada dia mais importante, né? Porque às vezes a gente é, entra em conflito, né, com a nossa consciência, com a lei divina, com a nossa essência divina, nas mínimas coisas. E isso daí às vezes traz, né, o sentimento de culpa que às vezes está inconsciente, mas todas as vezes que a gente vai de encontro com a lei divina em nós, isso naturalmente vai gerar um conflito em nós. Às vezes a gente não sabe de onde que vem aquela angústia, de onde que vem aquele conflito, mas é justamente disso, desse agir de forma contrária à lei divina que habita em nós, né? Agir de forma contrária ao amor. Aí, quando eu falo amor, eu estou falando amor no sentido mais universal e tudo aquilo que vem acompanhado do amor, a gentileza, o respeito para com o outro, né? Tudo isso. E aí, né, a gente estava falando sobre essa coisa de dar um passo além, de se transformar, de ter coragem, e me vem à mente duas figuras do Evangelho super importantes, que é Saulo de Tarso e Pedro. Uhum. Saulo de Tarso, quando ele se encontrou, ele era perseguidor dos cristãos. Mas ele era muito mais do que perseguidor dos cristãos, né? Ele era judeu, ele foi criado acreditando que viria o Messias prometido algum dia, né? O Messias veio, ele não reconheceu, assim como a maior parte de seus contemporâneos não reconheceram o Messias, e ele foi contemporâneo de Jesus. E além de não ter reconhecido, né, a pessoa passa a vida toda esperando a vinda do Messias. Aí o Messias vem. Aí, além de não ter reconhecido, ele ainda perseguiu e assassinou brutalmente aqueles que acreditavam e seguiam Jesus Cristo. Então, quando ele se encontra com Jesus na estrada de Damasco, se a gente parar para pensar no histórico de Saulo, tudo que ele tinha feito, ele poderia ali mergulhar num sentimento de culpa terrível e não fazer mais Uhum. nada na vida, se deprimir e dizer, ó Jesus, realmente eu errei, eu sou a escória da humanidade, eu não mereço nem mais viver, porque o Senhor veio, eu não reconheci, ainda matei quem te seguia. E estou indo agora para Damasco para matar outro que estava te seguindo, que te segue também, né? Ele poderia ter mergulhado nessa culpa, mas Saulo de Tarso ele é um grande exemplo de alguém que sacode a poeira e não olha para trás, ele não fica chorando em cima do erro, né? Ele de imediato ele olha para Jesus e ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? Uhum. E aí Jesus fala, vai lá e entra na cidade. Jesus não fala tudo que ele tem que fazer na vida dele, que ele fez coisa pra caramba. Só fala, vai, entra na cidade e lá lhe será dito, né, o que você deve fazer. E a partir daí, ele constrói a vida dele passando por diversas situações difíceis, mas assim, em nenhum momento
ele para na culpa, ele estaciona na culpa, né? Ele tem ali, naquele momento que ele encontra com Jesus, um momento rápido, de culpa, de reflexão, de arrependimento, e na mesma hora ele, ou tenho que usar tudo que esse cabedal de conhecimento que eu tenho, essa coragem, né, essa força de vontade que eu tenho para servir agora a Jesus. E é o que ele faz, na mesma hora ele se transforma, quer dizer, a transformação dele é gradual, mas na mesma hora ele cria a consciência de que era necessário mudar, se transformar. E ele inicia ali a sua transformação se colocando humildemente, é preciso humildade também, Sim. humildemente a serviço naquele instante de Jesus e disposto realmente a realizar a sua transformação moral. Então, aos poucos, ao longo da sua vida, ele vai se transformando, né? Então, o Saulo é um grande exemplo de alguém que efetivamente não estaciona na culpa. E Pedro, quando ele nega Jesus, né, 3 vezes, ele tem ali, ele passa também pelos sentimentos de culpa, né? Ele pensa, poxa, eu neguei Jesus, eu falei nesse instante ali na ceia que eu jamais iria abandoná-lo, jamais iria renegá-lo, né? Jesus fala que ele vai sim renegá-lo 3 vezes. Aí ele vai, nega, se lembra do que Jesus falou, mas Pedro consegue também superar esse processo de culpa que passa pelo arrependimento, que ao longo da sua vida vai passar também pela expiação, pela reparação, porque após a crucificação de Jesus, né? É Pedro quem reúne os apóstolos, é Pedro quem comanda é, a continuidade, né, da mensagem de Jesus, né, e funda, inclusive, a primeira instituição cristã, que é a Casa do Caminho. Então, ele também não estaciona, né, e ele é uma das grandes figuras do cristianismo. Então, Pedro segue adiante. Então, assim, é bom a gente pensar aos fogos, hein? O São João tá É, bombando. Aqui também tá, de vez em quando rola os fogos aqui. Então, é bom a gente pensar. Menina, aí tá bombando mais do que aqui, viu? É bom a tá gente demais. pensar desses exemplos, assim, colocar mesmo como meta, assim, óbvio que a gente talvez, né, não sei, consiga fazer, realizar toda a evolução que Paulo de Tarso conseguiu em uma existência, ou que Pedro conseguiu em uma única existência, mas a gente colocar essas pessoas, esses que foram homens comuns, Pedro, um simples pescador, entendeu? Paulo, apesar de ter muito conhecimento, de ser mestre da sinagoga e coisa e tal, mas cometeu erros terríveis. Então, assim, pessoas como a gente humana, assim, gente como a gente, que cometeu erros, mas que realmente não estacionaram na culpa e que seguiram adiante. Então, eu acho que isso é algo para se pensar, né? Essa coisa do arrependimento que nos impulsiona para a nossa transformação e para Não, reparação, inclusive, né? Transformação reparando, fazendo bem, que é a mensagem que tu leu no início, né? Da prática do sim, bem, né? sim. Porque depois do arrependimento, né? Quando a gente inicia nosso processo de transformação, que vem justamente isso, é fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem. Às vezes a gente não tem a oportunidade de fazer o bem de imediato. A pessoa que de repente a gente fez algum mal, mas a gente tem a oportunidade de fazer o bem para outras pessoas, para a coletividade, para a nossa família. Então, eu acho que a prática do bem é um remédio salutar para tudo, e para a culpa e para o É, arrependimento ajuda muito a gente na nossa evolução, no nosso progresso. é E isso que a eu ia falar. sair. Para esse momento de culpa, né, de paralisia por conta da culpa, eu acho que é um remédio mais eficaz mesmo, é a gente fazer o bem, fazer alguma caridade, né? Levar consolo, sorriso, alívio para as pessoas, acho que isso não tem preço. Viva São João, Laura está voltando aí. E eu ia falar um exemplo, né, dentro também do Evangelho, né, de uns apóstolos de Jesus que vivenciou a culpa e que, enfim, né, se deixou afogar por ela foi o Judas, né, porque ele, no momento que ele percebeu, né, ele traiu Jesus, e no momento que ele percebeu isso, ele se suicidou, né, então ele foi ao extremo de não realmente de realmente se deixar, né, consumir mesmo por essa culpa. Então ele se culpou tanto que ele se suicidou e Jesus, misericordioso, enfim, né, assim, a um nível realmente inimaginável pra gente, foi lá e resgatou ele, né, a história é que Jesus levou 3 dias para ressuscitar porque ele foi resgatar Judas lá do Vale dos Suicidas. Então, a gente tem os dois lados, realmente. A gente tem exemplos muito ricos dentro do próprio Evangelho. Os apóstolos de Jesus eram, seres realmente humanos do dia a dia. E aí a gente consegue perceber mais ou menos
né, os caminhos que foram tomados, diferentes caminhos. Então, eu também sou suspeita para falar de Paulo, que eu acho que eu me inspiro muito nele, justamente porque realmente, né, ele era um perseguidor muito voraz, assim, de todos os seguidores do Cristo, ele que foi um dos responsáveis pela morte do primeiro Marte, né, cristão, assim, que foi Estevão. Então, assim, ele realmente estava muito empenhado nessa tarefa e de repente foi um encontro com Jesus e como o Pri colocou, assim, ele já prontamente se colocou a serviço, né? A partir do momento que ele sentiu a modificação, ele se colocou a serviço, né? Então é bem importante a gente ter isso como meta, como inspiração mesmo para o nosso dia a dia. A partir do momento que eu percebi começar a fazer independente, né, da pessoa que eu fui até então, até esse dia que eu percebi que eu posso mudar. E aí eu lembro que tem não sei se é um ditado, enfim, uma frase que eu já li que o budismo, né, fala-se muito sobre a flor de lótus, que é uma flor que simboliza espiritualidade, enfim. E sempre dizem que sem lama não há lótus, né, dentro do budismo. Então, na verdade, se a gente não tiver todas essas experiências ruins, né, todo esse emaranhado de erros, né, que somos, de imperfeições que integram a nós seres humanos, a gente não consegue florescer tão bem, né? Então, para quem não sabe, a flor de lótus, ela normalmente nasce, né, imaculada lá no meio do pântano, então no meio de um monte de lama, né, de muita sujeira, entre aspas, vem uma flor de lótus que, né, emerge assim do lodo, muito muito bonita, limpa, enfim, embelezando todo aquele pântano. E a ideia, acho que Jesus tenta fazer justamente isso com a gente, como se o planeta fosse ainda esse pântano, né, no meio de tanta inversão de valores realmente, muitas pessoas sofrendo, enfim, por diversas causas, mas que a gente possa realmente, né, mesmo dentro desse contexto, se imbuir de coragem, principalmente, para nos arrepender dos erros que cometemos e começar a fazer diferente, né? Começar a criar um novo fim, como o Chico Xavier colocou. Pri, eu não sei como é que tá de tempo. Já está quase na hora. Eu queria falar uma última coisa, que eu anotei uma frase de Paulo. Ele fala assim: vê tudo e retém o que é bom, sem se concentrar na aparência do mal. E aí, com essa frase, né, o que eu vejo é que ele está dizendo assim: vê tudo e retém o que é bom, né? A gente se observar mesmo a nossa trajetória, né, e tirar proveito do passado, mas sem se fixar no passado. Né? Então, o passado ele nos serve de lição para caminhar para frente, para estabelecer um novo rumo. Então, a gente observar o nosso passado, que é fazer esse mergulho interior, né? E é isso que a gente pode fazer todos os dias, quando chega em casa, fazer esse mergulho também. Como foi o dia que eu tive, o dia que se passou, as horas que se passaram, o que eu fiz, o que eu falei, o que eu deixei de fazer. É fazer esse mergulho interior, perceber o que de negativo, o que a gente fez que, de repente, causou um conflito de consciência em nós, que foi contrário àquilo, às nossas verdades. Mas não estagnar aí, né? Não se deter, né? Porque ele fala, vê tudo e retém o que é bom, não se deter naquilo, o que passou sirva de lição para que a gente possa construir uma nova estrada, como você trouxe aí a fala de Chico Xavier. Então, o caminho, quando a gente fala de culpa e arrependimento, e aqui eu já estou para as minhas considerações finais, é a gente fazer de novo esse diferencial entre culpa e arrependimento. Né? Na culpa, a gente estaciona ali, naquele sentimento de culpa, e o arrependimento tem um diferencial de que a gente tem coragem e humildade para reconhecer e para seguir adiante mudando, né? Tendo uma Uhum. nova atitude. Né? Então, esse processo, né? A gente nasce para progredir sempre, né? A gente está sujeito à lei do progresso. Estamos aqui para evoluir, para melhorar. Então, a culpa e o arrependimento fazem parte, sim, desse processo de progresso e de evolução. Então, é reconhecer o erro, arrepender-se e reparar. Seguir para a reparação do erro, né? E aí a gente vai estar realmente progredindo e se transformando gradualmente, né? Um grãozinho de cada vez. Então, eu identifico uma coisa aqui, aí vou ali tentar reparar, né? E aí entra a questão do perdão e auto-perdão, que vai ser história para a próxima live que Liz e André vão fazer no próximo sábado, né? A gente não falou aqui de perdão, nem de auto-perdão, mas vai ter muito o que Sim. falar na próxima live. Eu só queria também finalizando
trazer uma historinha também, que é disseminada aí, como se fosse um conto budista, que na verdade é bem simples, né? O aprendiz pergunta ao monge: eu quero ser sábio, como é que eu me torno sábio? E aí ele fala: tendo experiências. Não me lembro se é bem isso, mas enfim, tendo experiências. E aí e como é que eu, enfim, vou ter experiências? Como é que eu vou ter boas experiências? Ele vivendo más experiências. Então para a gente lembrar que nós somos todos aqui aprendizes, né? Então a gente vai ter experiências, se tornar sábio depois de viver mais experiências e aprender com esses erros, né? Eu acho que a gente muitas vezes é bem injusto com o erro. A nossa sociedade condena o erro, né, como se fosse algo assim completamente absurdo em qualquer área. Não estou falando só na questão da reforma íntima, do autoconhecimento, mas em qualquer área, até dentro da escola, né? A gente lida muito mal com o erro. O erro é extremamente educativo e essas experiências ruins mostram pra gente muitas vezes a forma de como não fazer. A gente aprende a como não fazer, né? Então, quando a gente vê os grandes sábios, os caras que descobriram a lâmpada, o próprio Einstein, enfim, os grandes nomes na ciência, todos eles tiveram um momento ou vários momentos de erros e fracassos. E, na verdade, isso faz parte da condição humana, né? E faz parte do aprendizado. Isso gera para a gente experiências que vão nos fortalecer, né? Então, é importante a gente ter essa consciência, porque eu acho que aí a gente tende a ficar menos na culpa quando a gente se entende enquanto aprendiz. Então, caiu, poxa, eu errei de novo pela, né, milésima vez, estou errando nesse ponto. Respira, somos aprendizes e vamos para frente, né? E aí é justamente aí é que dá esse senhor, o que queres que eu faça? Então eu vou fazer aqui diferente agora, né? E isso vai levando, enfim, a esse estado de persistência. E aí, como o Pri falou, a gente vai desenvolver a questão do perdão e auto-perdão, que são bem importantes nesse processo, né? Mas é isso, a gente, né, acho que queria trazer um pouco de questionamentos, de reflexões para ajudar vocês a lidar com esse tema, porque eles são bem importantes, né, e fazem parte demais do nosso dia a dia. Acho que cada dia a gente deve gerar uma culpa diferente, né, Pri? Então, assim, enfim, acaba que isso é muito humano, né? Então, enfim, as reflexões que a gente tenha feito aqui, os exemplos, né, que a gente tem dentro do Evangelho sejam, né, luz também para cada um aí fazer sua autorreflexão. E quando a gente joga a luz, dói um pouquinho, né? Mas enfim, normalmente é o caminho, né, para a gente superar. Vamos lá fazer nossa meditação? Vamos. Você que vai conduzir, né, nisso? Então, vamos fechar nossos olhos, respirar profundamente, fazer uma inspiração, né, bem profunda, enchendo o abdômen, soltando o ar, liberando todo sentimento de culpa, né, que nos paralisa. Vamos lembrar de alguma situação que a gente fez, essa situação que nos faz sentir culpados. E lembrando dessa situação, a gente vai simplesmente sentir, né? Seja lá qual foi a emoção que estivesse envolvida nela, na raiva, na angústia, né? Vivenciar essa situação que nos fez sentir culpados. E muitas vezes é até a própria liberação precoce da raiva, né? Quando a gente é estourado. Então, que a gente possa ver esse momento, né, que nos faz sentir culpados de uma forma diferente. Como é que você reconstruiria essa cena? Você seria menos estourado? Você falaria com menos raiva, né? Faria diferente? Olharia diferente? Que a gente possa visualizar esse momento de uma forma que a gente realmente acredite que seja o ideal, que não haja desconforto para nenhuma das pessoas envolvidas, que só haja paz, que a gente se perceba enquanto aprendiz desse processo, né? Esse momento que a gente está visualizando como ideal, ele é a nossa meta. Então, para chegar lá,
A gente tem um caminho pela frente, né? E se a gente ainda não consegue fazer dessa forma ideal que a gente imagina, que a gente compreenda a nossa condição humana de aprendizes. E nesse momento a gente sente aquela paz no coração. Deus nos vê como aprendizes. E Ele nos ama e nos acolhe exatamente do jeito que nós somos, mesmo com todos os erros, com todas as nossas imperfeições. Nesse momento que a gente se sente amado, a gente consegue sentir uma luz muito forte vibrando de dentro do nosso coração e se expandindo cada vez mais para toda a nossa vizinhança, para a cidade, para o estado, para o nosso país, atingindo todos que se sentem culpados nesse momento. Eles também são tomados por essa luz que traz alívio, conforto e paz interior. E principalmente consciência, que cada um desenvolva consciência dos seus atos, mas que também se sintam amados por Deus. Essa luz continua se expandindo e toma toda a Terra, todo o planeta Terra. Possamos perceber que estamos todos conectados, que todos nós temos questões a reparar. E nessa condição de aprendizes, a gente retorna e se sente em paz para fazer diferente, mesmo que não seja do jeito ideal, aquela meta que a gente criou, mas que seja diferente, no sentido de chegar em algum dia lá. Agradecemos a presença e participação de todos e todas. Obrigada, boa noite, feliz São João para todo mundo. Obrigada, E gente. até Boa noite. a próxima. Anarie. Boa noite. Beijo, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.